meus amores, como é que vocês estão? Vamos lá? Começar a nossa nova semana, né? Com a nossa aulinha de português, com o nosso vídeo da correção da segunda-feira passada, do dia 27/7, onde nós estudamos sobre carta. E nós faremos agora a correção da interpretação de texto. Vamos começar pela página 126. Primeira questão. Adviges é um advogado ou uma advogada. Geralmente os advogados defendem causas de seus clientes. Quem são os clientes de Edvige? Então nós temos aí Chapeuzinho Vermelho e os três porquinhos, né? Fica bem claro na carta, né, que eles que estão pedindo, né, utilizando o serviço, né, do advogado ou advogada para contactar o lobo mau. Vamos lá, segunda questão. No início da carta, são utilizadas as expressões prezado senhor lobo e vossa senhoria. O que essas expressões trazem para o sentido da carta? Assinale a alternativa mais adequada para responder essa questão. Então, prezado senhor lobo e vossa senhoria tem um tom mais espontâneo e formal. É o mesmo que fala assim: e aí, galera, tudo bem? Então, e aí, seu lobo, tudo beleza? Não, né? Ó, prezado senhor lobo, vossa senhoria. Então, não tem um tom espontâneo e informal, né? Então, não marcaria o primeiro quadradinho. Um tom mais cerimonioso e formal? Sim. Prezado senhor lobo, vossa senhoria tem todo um trato, um respeito, né? Dão mais seriedade ao que está sendo dito? Sim, quando a gente usa um tom formal, traz seriedade, né? Para o que nós estamos falando. Já pensou se envia assim: e aí, seu lobo, tudo beleza? Vocês acham que o senhor lobo ia levar isso a sério ou ia levar na brincadeira? Ia levar na brincadeira, né? Então, mas é uma correspondência, né, do advogado. Então, é algo sério. Dão a entender que o lobo dá a entender para o lobo que se trata de uma brincadeira? Não, o tom é sério, o tom é formal. Então, nada de brincadeira, né? Então, vocês iriam assinalar o segundo e o terceiro quadradinho, certo? Terceira questão. Qual é o abuso que Chapeuzinho Vermelho quer que acabe? O que o lobo anda fazendo, né? De errado ali, que tá abusando, ó. O lobo fica na casa da vovó e usa suas roupas. Quer dizer, ele se apossou da casa da vovozinha e ainda usa os pertences da vovozinha, né? Bem folgado esse lobo, né, gente? Porque o advogado ou advogada diz que não adianta bufar nem soprar. Porque está se referindo à história dos três porquinhos, em que o lobo destrói uma das casas com seu sopro. Aí ele fica irritado, porque os porquinhos não abrem a porta, não, ele bufa, né? Com bastante raiva, né? E sopra com força para derrubar a casa, né? Então está se referindo, né, à história dos três porquinhos, tá? Que fala assim, né? Na história tem um trechinho da história que fala assim. Releia este trecho da carta, observando as expressões destacadas. A senhorita Chapeuzinho disse-me que vossa senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó, dela, e usa suas roupas, da avó dela, sem sua permissão. Idem. Por que foram colocadas essas expressões entre parênteses, né? Dela, da avó dela e idem. Então, uma sugestão de resposta, ó. Para evitar confusão no sentido da frase, isto é, deixar bem claro a quem se está referindo realmente. Então, para que não haja confusão, né? Porque, ó, a casa da sua avó, de que vó? Da avó do lobo? Da avó da Chapeuzinho? Da avó do advogado? Então, para que não fique confuso, né? Aí coloca entre parênteses, dela, da avó da Chapeuzinho. E usa as roupas da avó dela, quer dizer, da avó da Chapeuzinho, sem sua permissão. Idem, quer dizer, sem a permissão da vovozinha, certo? Então, para que não haja confusão, né? Para que fique bem claro de quem está se falando, né?
Então vejam se vocês responderam com o mesmo sentido. Não precisa estar com as mesmas palavras, mas que faça o mesmo, que tenha, né, o mesmo sentido, tá bom? Isso vocês já sabem, né, que a tia toda vez fala isso, né? Releia o trecho da carta em que o advogado faz uma ameaça ao lobo caso ele não atenda ao pedido da Chapeuzinho. Informamos a Vossa Senhoria que, se o abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei. Quem você acha que são esses personagens? Em sua opinião, por que eles seriam chamados? Então, como diz aqui, na sua opinião, então é uma resposta pessoal, tá bom? Então, vocês teriam aí, ó, que utilizar, né, a imaginação de vocês e dar uma resposta bem legal, tá bom? Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Pronto, melhorou. Releia. Cumpre nos informar a Vossa Senhoria que os Três Porquinhos e Companhia Limitada estão firmemente decididos a processá-lo por perdas e danos. Tia, o que é isso aqui? Companhia Limitada. Por que você leu companhia? Esse aqui tá escrito CIA. E como é que você leu limitada se só tem LTDA? Vamos lá. A palavra CIA é uma abreviatura da palavra companhia. E LTDA é a abreviatura de limitada. Essas palavras são usadas por empresas, tá? No nome das empresas aparecem essas duas abreviaturas, tá? O que indica isso junto ao nome Os Três Porquinhos. O que quer dizer? Que aqui tem, né? Os Três Porquinhos e Companhia Limitada. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que pode esclarecer esse uso. Os Três Porquinhos têm uma empresa em nome deles? Sim, nós encontramos Companhia Limitada em nome de empresa. Então, quer dizer que os Três Porquinhos têm uma empresa em nome deles. Os Três Porquinhos adotaram outro nome para se identificar? Não, é o mesmo nome, né? E isso aí não é utilizado para identificação de nomes, né? Os Três Porquinhos querem se disfarçar e enganar o lobo? Imagina, nada disso. É porque eles têm o quê? Uma empresa em nome deles, tá bom? Letra B. Na carta é afirmado que os Três Porquinhos vão processar o lobo por perdas e danos. Assinale as alternativas que podem explicar a expressão destacada. Então, coisas que foram perdidas durante a história original? Não é isso, né? Prejuízos causados pelo lobo aos Três Porquinhos? Sim, eles querem recuperar, eles querem que o lobo pague por esse prejuízo, né? Ele derrubou 2 casinhas, né? Os porquinhos tiveram que sair correndo para casa do porquinho mais velho, aquela confusão toda. Então, ficaram sem suas casinhas, né? Então, eles querem que o lobo pague por perdas e danos, né? Tudo que foi quebrado pelo lobo? Não é. Então, a resposta, segundo quadradinho, tá bom? Letra C. O que os Três Porquinhos esperam ao processar o lobo? Ser indenizado, isto é, receber pagamento pelos prejuízos causados pelo lobo, né? Ou então, receber uma indenização, né? Por perdas e danos, né? Por tudo que eles perderam, tá bom? Então, vocês vejam aí se a resposta de vocês, né, faz sentido com essa resposta aqui, tá? Tem o mesmo sentido, né? Letra D. Os Três Porquinhos recusaram uma oferta do lobo. Que oferta foi essa? Tem lá, né? Uma oferta bem decente. Esse lobo espertinho para não querer pagar a indenização. Ele fez uma proposta para que os Três Porquinhos fossem sócios numa empresa de demolição com ele. Imagina, o lobo gosta de destruir, né? Gosta de ver tudo voar. E os porquinhos não. Eles gostam de construir, né? Eles, não, nada disso, seu lobo. Nada de entrar em sociedade com você, não. Imagina. E vocês acham que os porquinhos iam confiar no lobo? Vocês confiariam? Eu não. Vamos lá.
para o senhor Sam, esse cachorrinho folgado, sabido, que fez uma carta para a sua dona, né? Porque ele está no local, né, para ser adestrado, né? Porque ele andou fazendo umas artes, né? E a sua dona levou ele para ser educado. Observe a imagem da página anterior, depois converse com os colegas sobre ela. Descreva a cena. Então, vocês teriam que escrever, né? O que vocês estão encontrando na cena? Um cachorrinho escrevendo uma carta para a dona. Então, resposta pessoal, né? Qual personagem da cena é o Sam? Ele é o cachorro, né? E o que ele está fazendo? Escrevendo uma carta. Veja os objetos que estão sobre a mesa. Um livro e um menu. Então, um livro aqui, ó, 50 grandes fugas. E um menu, um cardápio, né? Que tem entradas, né? Parece ser de um restaurante chique, né? O que esses objetos revelam em relação ao que Sam diz na carta? O que vocês acham? Qual é a relação que tem, né? Após a leitura da imagem, você concorda com a queixa de Sam em relação ao tratamento que recebe? Vejam, ele está num restaurante, sentado lá, escrevendo uma carta, né? Lendo, né? E tá reclamando que tá sendo maltratado. Vocês concordam? Vocês acham mesmo que o Sam tá sendo maltratado? Essa folga toda nesse restaurante, podendo escolher o que ele quer comer, né? Sei não, hein? Esse Sam, ele é bem sabidinho, bem folgado. Segunda questão. Que motivo teria levado Sam a escrever essa carta para a senhora Leroy? Então, provavelmente, ele queria justificar sua atitude em relação aos vizinhos e sensibilizar a senhora Leroy a levá-lo de novo para casa. Então, veja, ele queria justificar, dizendo, não sou eu que estou errado, os vizinhos é que me abusam, né? É uma injustiça. E colocar aqui nesse lugar, né? Ele queria convencer, né? De que ele estava errado, desculpa, que ele estava certo, que os vizinhos é que estavam errados e que era uma injustiça ele estar naquele local, né? Então, veja se vocês responderam assim, parecido, tá bom? Qualquer coisa, a resposta, né? Com o sentido correto está aqui, tá? A gente corrige, tá? Olha direitinho. Sam apresenta duas justificativas para a reclamação dos vizinhos sobre seus uivos. Escreva de forma resumida as duas justificativas. Então, ele justifica lá, tem duas passagenzinhas lá na carta dele que são justificativas, né? De forma resumida, gente, é bem curtinho, é uma resposta curtinha, tá? Com poucas palavras. Então, ó, diz que não uivou muito e que os vizinhos também fazem barulho com o aspirador. Ele disse, eu quase não uivei, né? Você nem estava aqui, né? Pra ouvir, pra saber, né? E os vizinhos também fazem barulho, eles me abusam, né? Me acordam, né? Então, veja se vocês responderam assim, de forma resumida, tá bom? E com esse sentido. Quarta questão. Na carta, Sam se queixa do tratamento que vem recebendo. Copia a frase que expressa essa insatisfação. Então, tem que ser entre aspas, tá bom? Porque é a fala de Sam, tá? É ele quem escreve. Então, entre aspas, ó. Minha vida aqui continua um pesadelo. Exagerado esse Sam, né, gente? Que figura, viu? Quinta questão. Lanchonete é uma palavra geralmente empregada para designar um lugar para refeições rápidas. Pelo que você pode observar na imagem, Sam empregou a palavra correta para se referir ao lugar onde está? Explique. Vejam, ali tá parecendo uma lanchonete com um cardápio daquele chique, assim, tem menu, aí embaixo tem entradas. Acho que não, né? Então, ó, pela observação da imagem, o local assemelha-se a um restaurante, até mesmo com certo luxo, e não uma simples lanchonete, né? Então, não parece ser uma lanchonete, não. Parece ser um restaurante de luxo. Releia o trecho a seguir e responda as questões.
Não devemos nos esquecer que são eles que vivem me acordando. A quem Sam se refere quando escreve eles, assim, ó, dessa maneira, né? Então, aos vizinhos. Sam parece culpar essas pessoas por ter uivado. Que motivo ele aponta? Então, ó, diz que é acordado pelo aspirador barulhento que ligam todas as tardes. Então, ele justifica, né? Eu uivei porque eles ligam esse aspirador de pó, né? Como se o uivo fosse uma queixa, né? Uma reclamação. Desliga esse negócio, tá fazendo barulho, tá me acordando, né? Como o cachorro não fala, ele vai uivar, né? Letra C. Por que Sam usou letras maiúsculas? Eles. A tia já até explicou, né? Em assuntos passados, que quando aparece, assim, uma palavra com todas as letras maiúsculas, é para dar intensidade, força, né? Destaque ao que quer ser dito naquele texto, né? Então, ó, para dar destaque a quem está se referindo, além de deixar mais forte, intensificar a ideia de que a culpa de seus uivos é dos vizinhos e não dele. Quer dizer, eles, é como a gente às vezes fala mais forte, assim, dá mais ênfase, dá mais, né, força. Não fui eu que fiz, foram eles que fizeram, né? Então, para dar força, intensidade, né? Destaque, né? E vamos lá, começando aqui na 131 e indo para a 132. Relê a observação que Sam faz ao final da carta. PS. Desculpa, não quero deixá-la alarmada. Mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Então, PS significa post scriptum, isto é, o que foi escrito depois. É usado para acrescentar alguma coisa que se tem esquecido de dizer no corpo do texto, ou para destacar algo e chamar a atenção do leitor. Em sua opinião, por que Sam escreveu PS? Por que ele escreveu esse PS aí, no final da carta? Por que vocês acham que ele fez isso? Qual a opinião de vocês? Gente, até aqui, tá? Correção, até a letra C, como a tia deixou lá na agenda. Identifique na imagem algo que confirme a ideia de fuga de Sam. O livro, né? Ó, o livro 50 grandes fugas sobre a mesa do restaurante. Então, o livro 50 grandes fugas, né? Analisando a imagem, analisando a imagem e o que está destacado no texto, passou-me, você acha... Ai, gente, desculpa. Você acha que a intenção de Sam é realmente fugir? Ou será ele tá pensando mesmo em fugir? Quando ele fala assim, passou-me pela cabeça, né? Vocês acham que ele tá pensando mesmo em fugir? Ou é só tá pressionando a sua dona, né? Para ela ficar com medo. Meu Deus, ele vai fugir, nunca mais eu vou ver o Sam. Ele não vai voltar para casa, né? Ou ele quis pressionar a dona, né? Fazer um draminha aí, né? Para que a dona fique com peninha dele, coitadinho, né? E vá lá buscar ele, né? Porque ele tá insatisfeito de estar lá, né? O que vocês acham? Então, uma resposta pessoal, tá bom? Essa foi a nossa correção. Encerramos aqui, né? Na letra C. Fiquem aí com o livrinho aberto que nós vamos agora estudar, ó, comparando as cartas, tá bom? Vamos dar continuidade.